hoje, né, inicia a nossa disciplina de biogeografia, certo? É a primeira vez que essa disciplina está sendo ofertada pela Raul Tavares. E essa disciplina, alguém tem alguma ideia do que a gente vai trabalhar, sobre o que a gente vai estudar? Vendo essa disciplina. E aí, pessoal? Alguém tem alguma ideia? Professor, é isso. Eu acho que biogeografia é isso. Alguém pode dizer? Vamos lá, pessoal. Preciso da participação de vocês. Cauã, Ronald. Vamos lá? Renan. O que vocês acham que significa biogeografia? Professor? Está relacionado com biologia e geografia? Exatamente. Alguém mais queria falar? Complementar? É isso também, mas tem outras coisas que complementam. Alguém queria falar? Mais alguém? Ó, pessoal, como foi falado, a biogeografia é uma área, certo, do conhecimento que ela trabalha com duas disciplinas que a gente conhece bastante, né? Trabalha com a biologia e com a geografia, certo? A biogeografia é como se ela fosse uma junção dessas duas áreas para trabalhar num determinado tipo de assunto. Então, vai ter momentos nas aulas que vocês vão imaginar, vixe, mas isso aqui não é biologia, isso aqui não é geografia, porque a biogeografia vai estar trabalhando nesse contexto, ela vai fazer essa correlação dessas duas áreas para a gente trabalhar o quê? Alguém pode ler, pessoal? Alguém pode disponibilizar a ler aqui, que seria a biogeografia? É o campo de ciência que estuda a distribuição geográfica. Distribuição geográfica de quê? Vamos lá, pessoal, preciso da participação de vocês. Posso ler, Pode. Roberto? A biogeografia é o campo da ciência que estuda a distribuição geográfica. A união entre os conhecimentos da biologia e da geografia determinada espécie a viver em um local específico. Isso é feito por meio da observação, análise dos padrões e comparação. Beleza, valeu. A biogeografia, pessoal, ela vai trabalhar justamente com isso, pela distribuição dos seres vivos. Por exemplo, por que que o pinguim só existe no Polo Sul? Por que o pinguim não existe no Polo Norte? Alguém tem alguma ideia por que ele só existe no Polo Sul? O habitat dele é frio. Mas no Polo Norte também é frio. Lá no Alasca. Por que não tem no Alasca? As condições climáticas, né, do Alasca é bem parecida com o Polo Sul. Por que não existe pinguim lá no Alasca, no Polo Norte? Por que não existe urso polar no Polo Sul? O urso polar a gente só consegue, ele só existe lá na região norte do planeta, né? Ali mais próximo. Lá no Canadá, na região mais próxima ao Polo Norte, no Polo Norte em si, né? Por que só existe lá? Porque assim, o Polo Norte e o Polo Sul, os dois são ambientes extremamente frios, né? São ambientes bem parecidos. Mas por que existe no Polo Sul só aquela espécie? Só existe no Polo Sul e não existe no Polo Norte. Um outro exemplo, por que existe leões, né? Girafas na África? Só existe na África e não existe em outro local do mundo, não existe na América do Sul. Vocês já pararam para pensar? Por que só existe lá? Por que só existe elefante? Tem elefante em outros locais também, além da África, mas são espécies diferentes, né? Tem elefantes ali na região da Índia, ali na região da Oceania, mas são espécies diferentes de elefantes.
Mas por que que não existe elefante no seu habitat natural, né? Deve existir elefante, existe elefante aqui no Brasil, mas é elefante que está em zoológico, né? Tá preso lá no cativeiro, né? Antigamente trabalhavam com circos, né, com elefante, eles eram trazidos da África, mas assim, no habitat natural, né, o elefante solto na sua região, a gente só vê na África, né? Vocês imaginam por que que só existe na África? Ninguém sabe dizer? Tem alguma ideia? E é bem parecido, né? O ambiente, ó, o Brasil, assim, em termos de clima, em termos de vegetação, ela é um pouco, não é igual, né, a vegetação da África. A vegetação da África é mais para a savana, né? Aqui a gente tem o cerrado, mas elas são semelhantes, são duas semelhanças, certo? Em outros anos, os alunos falavam, não, professor, é porque é muito longe a África da América do Sul, por isso que o elefante não tem como passar da África para a América do Sul, porque tem o oceano, né? Como é que ele vai passar para a América do Sul? Vai vir nadando? Não dá, né? Um elefante é um pouquinho pesado para nadar, né, pessoal? Apesar que ele nada, certo? Mas ele não tem como nadar grandes, não tem como nadar grandes distâncias, né? Então, pessoal, na disciplina de biogeografia, a gente vai estudar muito isso. A gente vai estudar sobre a distribuição das espécies, certo? Tanto das espécies como os seres humanos no nosso planeta. Por que que existe determinados tipos de espécies de animais em algumas partes do mundo e em outras não? O que foi que aconteceu com o nosso planeta? Certo? Será que foi mera coincidência? Pessoal, deixa eu só fechar aqui o WhatsApp. Será que foi mera coincidência só existir pinguim na América do Sul? Ou tem alguma explicação científica para isso? Certo? Então, o interessante da biogeografia, a gente vai conhecer sobre isso, mas a gente vai ver muito mais além. Tem como a gente entender mais o nosso planeta a partir dessa área, dessa ciência, né? Dessa ciência que a gente vai estudar nesse semestre. Então, o nosso conteúdo, como é que vai ser? A gente vai ver um pouco, né, nas próximas aulas, um pouco de introdução ao estudo da biogeografia. A gente vai ver por que que os organismos vivos se distribuem, né, pelo nosso planeta. A gente vai ver o conceito, alguns métodos de abordagem, né, da pesquisa da biogeografia, o desenvolvimento histórico, porque esse conhecimento, pessoal, ele é antigo, ele é desde o século XVII que o ser humano sempre se perguntou por que que existe determinados tipos de animais em um local do mundo e no outro não existe, certo? A gente vai conhecer alguns termos, certo? Que aí um dos termos é especiação. Não se preocupe com esses termos, a gente vai trabalhar bem, a gente vai dar uma olhada. O que seria especiação, o que seria coevolução. A gente vai ver as grandes regiões biogeográficas do planeta, certo? A gente vai ver também nessa disciplina a classificação dos animais e as suas áreas de distribuição. Eu acredito que com o Nonato ou com a Dailana, vocês já devem ter visto, né? Alguma coisa da biologia sobre reino, sobre filo. Eu tenho certeza que vocês já viram essas palavras, não? Em biologia. É o reino, o filo, a Sim, espécie. A gente estudou isso no segundo ano, ainda no início, antes da pandemia. Pronto. A gente vai precisar entender um pouco disso para a gente ver um pouco sobre a biogeografia. Por exemplo, espécie é diferente de reino, né? Espécie é diferente de filo. Existe espécie de macacos. Um macaco pode ser do mesmo filo, mas são espécies diferentes, né? Por exemplo, na África existe determinadas espécies de macacos que só existem lá naquele local, né? Não existe na América do Sul. Existe macaco na África, existe macaco na América do Sul. Mas são espécies completamente diferentes, né? A gente vai ver como se deu essa distribuição, certo? Desses animais nesses locais, certo? A gente vai ver também padrões de extinção, certo? Como é que uma espécie entra em extinção? Como é que uma espécie ela se encerra, ela deixa de existir no planeta, né? A gente conhece, vocês conhecem alguma forma de extinção que está acontecendo agora, tá? Milhares de espécies estão entrando em extinção.
caça. Aquecimento global. Aquecimento global é um, né? A caça, o homem sempre, desde sua expansão do homem, né? A gente também vai ver, certo? Como é que o homem conseguiu popular, como é que essa espécie, né? Essa espécie do ser humano conseguiu atingir em população e conseguiu alcançar todos os continentes do mundo. Como é que o ser humano, só andando, né? Porque não existia carros nem avião há 20, 30 mil anos atrás, e como é que o ser humano conseguiu chegar na América do Sul, né? A gente vai ver de onde a espécie humana se iniciou, né? Lá no centro da África, a gente vai ver tudo direitinho, e como é que essa espécie se expandiu dessa forma, né? Como é que o ser humano conseguiu alcançar a Europa, conseguiu passar para os Estados Unidos e descer até a América do Sul. A gente vai ver em aula sobre isso também. Mas voltando para a extinção, existem diversas formas, né, de uma espécie entrar em extinção. Como acho que foi o Caleb que falou, né, é o aquecimento global, as mudanças climáticas. Mudança climática, pessoal, é um fator que muitas espécies, se não se adaptarem, começam a entrar em extinção, certo? Ou então fatores externos, né? A gente, na história do planeta, né, nos últimos 4,5 bilhões de anos, a gente teve grandes extinções em massa, certo? A última extinção, que morreram milhares de espécies no mundo, Dinossauro. vocês lembram? Qual foi? Dinossauro. Exatamente, os dinossauros, né? Há 65, mais ou menos 65, 67 milhões de anos atrás, um asteroide, né, atingiu o nosso planeta, ali, o asteroide atingiu ali próximo do México, e já no impacto do asteroide, milhares de espécies morreram, né? Morreram só com impacto. O que aconteceu também? Quando o meteoro bateu no nosso planeta, subiu uma nuvem de poeira. Essa nuvem de poeira ficou estima-se, né, que ela ficou na nossa atmosfera durante 1000 anos, certo? Então, a luz do Sol não conseguia chegar na vegetação, né? Do que as plantas precisam, né? Vocês já viram em biologia, né? As plantas não precisam fazer a fotossíntese, né, para sobreviver, não precisa lá da luz do sol. E sem a luz do sol, né, porque estava sendo tapada pela poeira no mundo, o que acontece com as plantas? As plantas morrem, né? E as plantas serviam de alimento para a maioria dos dinossauros, né? A maioria dos dinossauros eram herbívoros. Então, se um dinossauro não tem alimento, o que vai acontecer? Vai entrar em extinção. Ah, professor, mas tem outros dinossauros que eram carnívoros. Beleza. Mas os carnívoros se alimentam dos herbívoros, né? A gente vê a lei da ecologia. Não sei se vocês do terceiro ano já estão vendo ecologia. A gente vai ver um pouquinho de ecologia, certo? Que é aquela transferência de energia, né? O primário, secundário. Isso, primário, né? Secundário, terciário. Isso tem tudo a ver com a biogeografia, porque uma espécie depende da outra, certo? Por exemplo, se as árvores entraram em extinção, né, na época dos dinossauros, os dinossauros que eram herbívoros não conseguiriam se alimentar, iam morrer. Os dinossauros carnívoros, que se alimentam dos herbívoros, não iam conseguir comer mais, né, se alimentar dos animais herbívoros, porque os herbívoros iam entrar em extinção. E é uma cadeia, né? Você vê que é uma cadeia. É tanto que tem o nome, né? Cadeia alimentar, que a gente também vai ver um pouco sobre isso, certo? Então, a gente vai estudar muito sobre isso, a gente vai ver a dinâmica atual das populações, dos ecossistemas, certo? Populações que a gente diz são populações de seres vivos, certo? O ecossistema, eu acho que vocês já viram em biologia, ou estão vendo agora, o ecossistema é algo que é um fluxo perfeito, certo? É um ambiente em que tem que estar em harmonia, certo? É a selva que tem que ter o alimento primário, né? O alimento secundário, terciário, para que aquele local fique em equilíbrio, né? A gente vai ver um pouco sobre esse desequilíbrio que acontece muito, que está acontecendo, né? E está mais acelerado. A gente vai ver na nossa disciplina. A gente vai ver os elementos da biogeografia cultural, que aí a gente já vai para a espécie humana, como é que apareceu a evolução da espécie humana, a domesticação das plantas, dos animais, né? O que isso impactou no planeta, né, do homem, deixar de ser sedentário e começar a cultivar, né, viver em fazendas, cultivar o seu próprio alimento, né, começar a criar cidades, certo?
E a gente vai ver um pouco da atualidade, né? Como é que estão os grandes conjuntos no mundo atual. Depois que a gente conhecer, ver todos esses termos, a gente vai ver um pouco sobre os biomas terrestres, as ecorregiões de água doce, as ecorregiões oceânicas, e um pouco das mudanças climáticas, né? Como o Caleb falou, o que isso está alterando, né? Na distribuição dos seres vivos, porque a gente já vê que é bastante visível, né? Que a alteração, essa simbiose, como é que eu posso dizer? Essa perfeição que era para ter, né, do ecossistema, não digo nem perfeição, mas esse equilíbrio, a melhor palavra é equilíbrio. Esse equilíbrio está sendo bastante alterado, né, devido à mudança climática, mas o equilíbrio também de um ecossistema pode ser alterado por outros fatores. Um deles é a espécie invasora, né? Principalmente durante a época dos descobrimentos, das grandes navegações, o homem sempre trouxe animais de outros continentes para o continente americano. Por exemplo, a vaca. A vaca não é um animal que ele é de origem da América do Sul, né? Ela foi trazida pelos portugueses, né? E o que isso afetou no ambiente? Tem uma espécie, não só de animais, né? De plantas também. A gente vê muitas plantas invasoras, né? O que significa esse termo de planta invasora, de animal invasor? O que isso vai alterar no ecossistema? Então, nesse semestre, pessoal, a gente vai ver muita coisa, certo? Eu estou pegando esse conteúdo, é um conteúdo que eu tive bastante parecido na faculdade. Eu tive essa disciplina de biogeografia na faculdade, e eu peguei muitos elementos que a gente viu lá na faculdade e trouxe para cá, porque eu acredito que a gente consegue trabalhar sobre isso. A gente estuda mas eu preciso muito da ajuda de vocês. Vocês chegam e dizem, professor, não estou entendendo isso. Explica melhor para mim. Eu explico, trago vídeos para a gente ir vendo aos poucos como é essa dinâmica do mundo, né? A gente vai ver que o mundo é bastante dinâmico e, com isso, a sua população, né, tanto de animais como de plantas, e animais terrestres, aquáticos, e isso se altera bastante, certo? Dependendo de vários fatores que a gente vai ver nas próximas aulas. E como é que vai ser a nossa nota, pessoal? A nossa nota, eu vou dividir em três, né? Primeiro vai ser a nota de frequência, certo? Que vai valer até 3 pontos, certo? Não quer dizer, tipo, eu cheguei aqui em dezembro, professor, vou ter um 3 em frequência? Não. Você vai ter um 3 se você vir para todas as aulas, né? Participação também vai valer até 3. E no último mês, lá em dezembro, a gente vai fazer um pequeno seminário, certo? Não sei quem de vocês já fez seminário comigo, mas sabe que eu não exijo tanto, tipo, tem que fazer um slide, tem que fazer uma elaboração maior. Não, eu só quero que vocês expliquem sobre um determinado assunto. Vocês explicando sobre esse determinado assunto, para mim, eu considero como seminário. Beleza? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Zero dúvidas. Tá tranquilo? Pena que tem poucos alunos, né? Eu Tem posso 13. perguntar uma coisa? Pode perguntar, Alessandra. Naquela hora você falou assim, por que nesse canto tem essa espécie e no outro canto não tem? Uma vez, eu não lembro onde é. Eu tenho esse problema, né, de memória. Então, assim, eu ouvi em algum canto que tem uma teoria que a Terra, tipo, ficou com água, aí evaporou. Ficou com água, evaporou várias vezes, né? Aí em cada canto tinha eu vou falar bactéria, mas não era bactéria, eu acho. Aí tinha umas bactérias que dentro da água elas criaram vida e foram evoluindo. Aí foram criando as espécies. Talvez seja por isso, porque em cada canto tinha uma espécie de bactéria diferente. Sim, sim. E isso é uma das explicações. A gente vai ver uma teoria, Alessandro, que o nome é Biogeografia de Ilhas. Vou citar aqui uma ilha, a ilha de Fernando de Noronha. A ilha de Fernando de Noronha, ela é bem distante do continente, né? Por que lá em Fernando de Noronha, lá tem macacos? Como é que o macaco conseguiu chegar naquela ilha? Porque nadando não dá, né? Não tem como o macaco sair nadando e ele conseguiu povoar uma ilha. Até o Ronaldo está citando aqui. O criacionismo é uma teoria que a gente pode até debater
na aula de biogeografia, mas existem explicações mais científicas, certo? Uma teoria dessa biogeografia de ilhas é o quê? Só explicando muito por cima. Antes, o planeta, como a gente vê, ele é muito dinâmico, certo? Ele passa por eras que são mais frias, tipo a Era do Gelo, não sei se vocês assistiram a Era do Gelo, aquilo ali realmente aconteceu. Tem um momento em que o planeta fica mais frio e o oceano se congela. Quando o oceano se congela, durante um determinado local, é um ambiente propício para que as espécies consigam passar, certo? Consigam de um lugar para o outro. Ou porque está faltando alimento naquele lugar, ela vai atrás de novos alimentos. E quando ela chega naquele local, naquela ilha, o ambiente muda. Se o clima mudou, a água volta, né, a ser o que era, deixa de ser gelo e volta a ser água, e a espécie ela fica presa naquela ilha, certo? Se alimentando daquele determinado alimento. Essa é uma das teorias que a gente vai observar e a gente vai ver também que fizeram estudos na prática. Tem uma ilha lá no Havaí que um vulcão entrou em erupção lá e matou todas as espécies daquela ilha, certo? O vulcão eliminou tudo. Com o decorrer dos anos, em menos de 50, 60 anos, começaram a ter novas espécies de árvores lá. Mas como é que a árvore, como é que conseguiu chegar uma semente até aquela ilha? Conseguiu viajar essa distância desse oceano? A gente vai ver muito nessa aula sobre esses tipos de explicação, certo? Que é a palavra científica que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, é bem interessante, pessoal, essa disciplina, porque vai depender também muito, eu quero muito que vocês também participem, que vocês vejam, pesquisem notícias, traga, eu também não sou detentor do conhecimento, né? A gente começa a discutir, profissão, por que isso acontece? Rapaz, boa pergunta. Vamos pesquisar, vamos estudar para a gente ver o que foi que aconteceu com essa espécie, mas a gente vai ver algumas teorias sobre isso, certo? Sobre como as espécies no mundo se distribuíram e como existem diferentes tipos de espécies, né? Beleza? O senhor falou uma vez, eu acho que na aula do primeiro ano, que isso acontece com os humanos, né? Tipo, deixa eu ver, num lugar onde neva, que congela os rios. Aí eles conseguem atravessar porque né? Eles passam em cima do rio. Isso aconteceu, quando a gente for falar sobre a distribuição dos seres humanos, né? Foi como o ser humano conseguiu chegar na América, certo? Pelo Estreito de Bering, né? Que fica entre a Rússia, né? Hoje em dia a Rússia, e os Estados Unidos. Aquele local ali, quando houve uma mudança climática e ficou mais frio, aquilo ali congelou, tipo a Era do Gelo, congelou. Ali foi um local, virou uma espécie de ponte. Foi quando os seres humanos conseguiram passar, certo, daquele local. Isso demora, tipo, não é passar em dias, né? Isso demora anos, décadas para o ser humano ir passando. Quando ele conseguiu atravessar, ele veio pela América do Norte. E na América do Norte ele foi descendo, certo? O ser humano, ao decorrer dos milhares de anos, ele foi passando pela América do Norte, América Central, América do Sul, certo? Esse é um Por isso dos que a América exemplos. não foi descoberta, a América foi invadida. Não, mas isso que eu estou falando, Caleb, foi cerca de 20 mil anos atrás, 15 mil anos atrás, certo? Então, por isso eu tô dizendo, as pessoas dizem que Cristóvão Colombo descobriu a América, mas ele não descobriu, ele invadiu a América. Sim, sim, sim. E é interessante que desde essa época existem espécies, né? O mamute é um exemplo de espécie que foi extinta pelo ser humano dessa época, né? Pelo homem, o Homo habilis, né? Dessa época que precisava se alimentar e foi caçando, caçando até que alguns animais entraram em extinção por isso. Então o ser humano já vem causando dano no planeta, né? Há um certo tempo, certo? Mas, pessoal, queria dar boas-vindas a vocês na disciplina, né? Já estou tomando tempo da outra. E na próxima aula a gente se vê, certo? Se vocês trouxerem mais perguntas, mais dúvidas, eu vou ficar muito feliz e dar para todo mundo interagir, né? Beleza? Qualquer coisa, falem comigo no WhatsApp, no privado, se vocês tiverem alguma dúvida. Beleza? Beleza. Valeu, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, Roberto. Ah, Tchau pro tchau, pessoal Roberto. daí.